As vacinas, elas tiveram, no século passado, uma importância enorme para a saúde do ser humano, assim, salvando vidas, aumentando longevidade. Só perde para saneamento básico. Saneamento básico foi o que mais melhorou a saúde no século passado. Depois vem vacina e antibiótico. Basicamente, vacina é uma forma de você prevenir doença, produzindo na pessoa que recebe a vacina um estímulo semelhante à doença, mas é um estímulo muito fraco e o teu organismo então passa a ficar protegido contra aquela doença. De uma forma geral, a gente divide as vacinas em dois grandes tipos de vacina. Existem vacinas que utilizam o agente da doença vivo, mais enfraquecido, bem fraquinho, mas vivo. Tá? Existem outros tipos de vacina, que são a grande maioria das vacinas hoje em dia, que o agente da doença não está vivo, é só um pedacinho dele que você coloca na vacina, é um dedo, entendeu? No máximo uma mão do agente. Ele é incapaz de produzir a doença na pessoa. Essas vacinas que usam os agentes que a gente chama de inativados, é a maneira mais correta de falar, elas têm efeitos colaterais pífios, assim, são efeitos colaterais do tipo dor, febre, mas que dura 24 horas, são efeitos muito irrelevantes até. Algumas produzem uma imunidade espetacular, outras uma imunidade boa, mas não espetacular. As vacinas de vírus de agente vivo, elas têm esse potencial, sim, que é mínimo, é muito mais segura do que avião. Mas existem alguns cuidados que você toma. É contraindicada para gestante, a gente não dá em pessoas que são submetidas a tratamento que deixa a imunidade deprimida, ou pessoas que têm uma doença que a imunidade está deprimida. A gente toma alguns cuidados. Vacinando só a população saudável, elas têm uma segurança espetacular. Tem um erro na concepção. A doença não foi erradicada. Na verdade, a doença foi controlada. Porque quando a doença é de fato erradicada do mundo, ela teoricamente não volta. O melhor exemplo é a varíola, considerada oficialmente extinta em 1979. Outras doenças, que é o caso do sarampo, da poliomielite, acho que são dois exemplos importantes, são doenças que estão muito bem controladas. A poliomielite ainda bem controlada, o sarampo agora escapando. Porque, na verdade, você fica com bolsões no mundo onde o vírus consegue continuar circulando. Junta esse movimento migratório do ser humano passando de um lugar para o outro com muito mais facilidade. E a doença resistindo ali em alguns locais, quando ela sai dali e entra num outro local que também está desprotegido, ela volta a aparecer novamente. Existe um marco no movimento antivacina, um marco específico. Uma das revistas médicas mais importantes do mundo até hoje publicou um artigo dizendo ou associando o uso da vacina tríplice viral, que é a vacina de sarampo, rubéola e cachumba, ao autismo. Então, como crianças que tomavam essa vacina teriam maior chance de desenvolver autismo. A própria revista reviu este artigo e viu que a metodologia que eles usaram não foi uma metodologia correta. Depois disso, muitos outros cientistas e estudos sérios entraram nesse assunto tentando ver se essa associação era verdadeira ou não, e nenhum estudo conseguiu ver a associação entre vacina tríplice viral e autismo. Como essa vacina é dada com 1 ano de idade e depois repetida com 1 ano e meio, na maioria dos países é assim, ela coincide com o aparecimento ou com o diagnóstico de autismo que acaba sendo feito entre 1 e 3 anos de idade. Só que isso deu esse gás no movimento que já existia nos últimos 30 anos, isso vem tendo consequências. Uma das principais consequências é o ressurgimento do sarampo. Então, você começa a criar uma massa de pessoas cada vez maior que não se imunizam. E isso entra num conceito que chama imunidade de rebanho. Quando você tem uma doença, que é o caso do sarampo, que é uma doença que passa de homem para ser humano para ser humano, ser humano para ser humano, se você imuniza a maioria da população, ou praticamente toda a população, você impede que a doença circule. Porque cada vez que o vírus vai passar de uma pessoa para outra, ele não consegue, porque a outra pessoa está imunizada. E aí você começa a não ter circulação do vírus. E mesmo pessoas que não se vacinaram acabam se beneficiando, porque o vírus para de circular, ninguém mais corre risco nenhum. Para isso, você precisa ter mais de 90% das pessoas imunizadas. E a gente vinha conseguindo isso no mundo inteiro, tanto que na década de 90 o sarampo praticamente acabou no mundo todo.
Quando começa o movimento antivacina, essas pessoas começam a não se... Você começa a criar uma massa de pessoas suscetíveis ao sarampo, porque essas pessoas não se vacinaram. Junto com isso, aparece um outro grupo de pessoas, que a maioria das pessoas que nasceram na década de 80, essas pessoas tomaram uma dose só de vacina de sarampo, a maioria delas, porque na época essa era a recomendação. E depois nunca mais tiveram contato nenhum com o sarampo, porque o sarampo meio que desapareceu. Então essas pessoas com uma dose só também não estão mais protegidas. Então você tem o grupo das pessoas que não se vacinaram por ideologia e o grupo de pessoas que se vacinaram, mas uma vez só e nunca mais entraram em contato com a doença. Então criou uma massa de pessoas suscetíveis e isso é que vem fomentando esses surtos que já estão ocorrendo há alguns anos. Existem doenças que só passam de ser humano para ser humano, ou ser humano, mosquito, mosquito, ser humano. Então, quando você vacina todo mundo, você acaba protegendo todo mundo junto. Então, essas pessoas que não se vacinam acabam expondo outras pessoas. Vou dar um exemplo. Como a gente conseguiu uma boa adesão à vacina de febre amarela, principalmente nesses grandes centros, e a vacina é muito eficaz, provavelmente isso contribuiu muito para que a febre amarela não entrasse nas grandes cidades, porque o Aedes não encontrou ninguém com febre amarela para picar. Se um grupo grande de pessoas resolvessem não se vacinar de febre amarela, elas poderiam ser responsáveis pela entrada da febre amarela no Rio de Janeiro, por exemplo, e a disseminação dentro da cidade. Isso também acontece no caso do sarampo. Você tem muita gente que não se vacina, a doença sarampo passa pessoa, você começa a ter um grupo grande. Na hora que um vírus do sarampo consegue entrar, ele vai se disseminar porque a maioria não está vacinada. Então, as pessoas que não se vacinaram vão colocar em risco outras pessoas que até se vacinaram, mas receberam uma dose só, ou outras pessoas que nem podem se vacinar. Por exemplo, uma gestante não pode se vacinar contra o sarampo, ela vai ficar em risco. Essas pessoas têm uma responsabilidade grande, sim, né? E a gente tem que fazer pelo convencimento, não dá para fazer pela obrigatoriedade. Não existe essa possibilidade.